Povo de Deus, mais um dia, nós aqui na série Testemunhos que Edificam. Hoje estaremos lendo apenas essa parte. Refrigera a minha alma. Alegra, descansa a minha alma. Eu quero te dizer para você que sofre, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós estamos na série Testemunhos que Edificam e hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que a gente teve quando a gente pastoreávamos. Eu e a minha esposa, a gente éramos pastores em uma igreja no sul da Bahia e o primeiro sábado de cada mês a gente tomava o ônibus na cidade de Itabuna e a gente descia na cidade de Itamaraty. E a gente andava 12, 14 quilômetros mais ou menos para levar Santa Ceia para os nossos irmãos na Fazenda Unida. E em uma dessas viagens que a gente andava a pé, às vezes com muita dificuldade encontrava carona, outras vezes não, a maioria das vezes era a pé. Uma vez a gente sai de lá da fazenda 9 horas da manhã e a gente vem em direção à BR. Quando a gente chega na BR por volta de 5 horas da tarde, mais ou menos, passa o ônibus. Ele passava 5h15 e ele passa, mas não parou para a gente naquela parada. E eu comecei a ficar preocupado porque a gente queria chegar a tempo para ir para o culto de Santa Ceia na igreja também. Mas não tinha problema se atrasasse, já tinha irmãos responsáveis por aquele culto. E eu me lembro que enquanto a gente pensava, veio uma Scania branca com um trator atrás, um trator esteira atrás. E o moço, sem a gente pedir carona, ele parou e ele falou: moço, eu estou com muito sono, vocês estão indo para onde? Eu falei: Itabuna. Ele: vamos comigo, eu vou para Ilhéus, só para mim não dormir, para vocês irem conversando. E eu achei bom, perfeito, embora ia demorar muito, a gente ia chegar tarde. Porque um caminhão pesado, o ônibus fizesse a viagem em 1h40, 2 horas, o caminhão ia fazer em 4 horas. E a gente foi, mas o cara até andou bem, não andou ruim não, a estrada era boa. Só que 60 quilômetros antes, eu esqueci desse detalhe que tem o trevo. Antes da a polícia rodoviária de Itabuna, 60 km, antes tem um trevo que vai para Ilhéus. E ele falou: aqui eu vou ter que entrar, porque aqui é atalho. Eu pensei: meu Deus, isso já era 7h30 da noite, mais ou menos, 8 horas. E aí a gente sabia que aquele trevo tinha o índice de estupro, de latrocínio ali era muito grande. E eu comecei a preocupar. E passavam as pessoas de bicicleta, passavam pessoas de moto, mal encarado, olhando para a gente. E eu aflito o coração, e a minha esposa descansando em Deus. E ela só orava e louvava, e ela dizia: envia teus anjos para cuidar de nós. E ela cantava, louvava a Deus. E eu, coração aflito, a gente tentava ver um ônibus de longe, mas a gente ficou de lado oposto, porque do lado de lá, a gente ficava muito visível. Então a gente ficou do lado de cá, onde tinha uma coluna de concreto, uma antiga parada, eu acho, e aí a gente ficava meio que protegido. E de repente vem um ônibus da Águia Branca. E quando eu vi o itinerário, Missão Especial, era esse o título. Falei para minha esposa: não adianta a gente ir para o lado de lá. Só vai parar se for ônibus de linha, porque aquilo deva ser um executivo, está em missão especial. Não vai parar. E a gente continuou do lado oposto, do mesmo jeito que a gente estava. E ele veio, maneirando, e parou. E não dava para ele ver a gente perfeitamente, mas parou, acionou na buzina, uma buzininha bem suave. Não estava vendo nenhum carro, a gente atravessou. Quando atravessou, entramos no ônibus, eu falei: Itabuna? Ele falou: Itabuna. Sobrou a cabeça: Itabuna. Senhor de 1,70 m mais ou menos, cabelo grisalho e cavanhaque. Ônibus chique. Já havia trabalhado em 2 empresas, mas eu nunca vi um ônibus tão luxuoso igual aquele.
Era tão chique que a gente não quis tocar em nada. E as duas cadeiras que a gente sentou ao nosso lado estavam recostadas. Eu brinquei com a minha esposa, os anjos que caminharam com a gente estão descansando. E ela sorriu, é verdade. Quando a gente chega na cidade de Itabuna, em frente à rodoviária, tem um semáforo. Semáforo luz vermelha. O cara do ônibus, o motorista, falou: descem aqui porque o ônibus de vocês estão atrás. Ora, como ele sabia que a gente ia pegar o Maria Pinheiro? E ele falou: mas se quiser eu paro na rodoviária também. Mas uma prova, porque se é missão especial, ele não podia entrar com a gente na rodoviária. Eu paro lá. Falei: não, aqui tá bom. A gente desceu o sinal vermelho, colocamos a mochila no chão, a bolsa no chão. Quando a gente olhou novamente para agradecer para ele, dizer muito obrigado mais uma vez, o sinal continuava fechado e o ônibus da Águia Branca havia desaparecido. Misteriosamente um ônibus daquele tamanho desaparecido. E eu comecei a falar com os passageiros, o ônibus que estava aqui, mas não deu muito tempo, porque o outro nosso estava encostado, e os passageiros falavam: que loucura, não encostou o ônibus da Águia. Eu falei: eu desci dele. Ele falou: você está doido. Aí entrei no ônibus Maria Pinheiro, eu e a minha esposa. A gente chegou na nossa igreja, já estava no amém, o pessoal já ia encerrar o culto, 9 horas talvez. Quando a gente entrou na igreja, alguém veio em nossa direção, profetizou para a gente e falou: eu mandei o meu anjo para cuidar de vocês. Fui fiel ou não com vocês, eu sou fiel com quem é fiel comigo. Meu anjo cuidou de vocês. Ele é bom, ele é o meu pastor e nada me faltará.